Amém. Eu tenho, de fato, uma preocupação com essa questão do Evangelho. Eu tenho uma preocupação. Eu não concebo a ideia, e você também, de que, à medida que você conheceu o Senhor, você continua com a mesma vida. Não me vale, não me serve isso. Não me serve. Você, examine-se a si mesmo. Examine-se assim. Eu vinha numa trajetória e chegou um dia que eu tive uma experiência com Deus. Aquele dia foi decisivo e marcante na minha vida, e as coisas mudaram e as coisas foram transformadas e tudo mais. Lembrando, a palavra de Deus é um milagre. Olhem para mim. A palavra de Deus é um milagre. Primeiro, ela estar aqui na nossa mão é um milagre. Livro nenhum, best-seller nenhum, chegaria à nossa mão se não fosse um milagre, se não fosse o poder de Deus em nos trazer até aqui. Presta atenção. Qualquer best-seller, qualquer livrozinho, cara, o maior de todos eles, o maior de todos os escritores, eles vão caindo na névoa do esquecimento e vão se apagando e vão se acabando. Qualquer um deles aí, vai acabando. A palavra de Deus, essas coisas é sempre bom trazer à memória. A palavra de Deus, ela foi alvo de destruição por muitas pessoas, muitos povos, muitos reis, muitos fanáticos, muitos loucos. Foi alvo. Não conseguiram. Hoje, depois de toda essa tentativa de depredação, ela chega, nos nossos dias, é o livro mais lido no mundo, não é isso mesmo? É o livro mais publicado no mundo. É o mais vendido também. Não existe nada semelhante a... Isso é um milagre. Ele estar na tua mão já é um milagre. A qualquer outro livro que não fosse a expressão da palavra de Deus, ela já teria há muito tempo acabado. Mas isso isso é uma aba, mas a coisa não fica restrita só a isso. É o livro que muda a sua vida. É o livro que muda a sua vida. De fato, impossível. Aquele que investiga a palavra para conhecer o Deus da palavra, é impossível que ele não tenha a sua vida mudada. Não tem jeito. Quem não muda? São pessoas que lêem. Por exemplo, quer saber? Eu sei que você não gosta, mas pessoas que leem, que estudam a palavra de uma maneira de letra. E sabem, mas não sei, sabem as letras, mas não têm o espírito da palavra. É um livro selado, é um livro de autoajuda, é um livro de benefícios que fica uma mesmice, uma chatice absurda. Esses livros, vistos dessa maneira, é muito chato. Mas quando você investiga a Bíblia para buscar e saber a vontade e a palavra de Deus, como de fato é, as coisas começam a se ajudar. Presta atenção nisso. As coisas mudam na sua vida, rapaz. Se você tem vícios, Deus tira da sua vida. Não falamos aí do Toninho? Cara, os vícios, as loucuras, as coisas, o Evangelho muda tudo, os projetos. Eu falo da minha experiência minha, de como, quando eu entrei no reino, quando eu tive uma experiência com Deus, o que eu pensava, o que eu achava, o que eu via, e as coisas conforme mudaram tudo. Foi tudo transformado. E eu dou milhares e todas as graças a Deus por essa modificação. Uma transformação, uma satisfação hoje na altura da vida. Presta atenção, 65 anos, vou fazer em julho, satisfeito, cara, pronto para embarcar. Satisfeito, realizado. Posso dizer, como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está reservado, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Eu vou receber a coroa da vida. Eu vou receber a coroa da vida. E diz, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Por favor, eu fico olhando assim, eu vejo vidas fúteis, eu vejo pessoas que correm atrás do dinheiro, pessoas que querem ser ricas, querem ter todo o nome e o status, e eu vejo a futilidade, vejo uma vida sem projeto e sem propósitos, vejo uma família totalmente quebrada, vejo pessoas no 5º, 6º, 7º casamento, buscando e não achando nunca, buscando o pote de ouro no pé do arco-íris, não consegue achar nunca, caramba. E nós, pela misericórdia de Deus, cada manhã, cada dia da nossa vida, rapaz, é diferente.
que paz, que alegria, que prazer, que o mundo não dá para ninguém. E só o nosso desejo é de que as pessoas tenham a mesma vida que nós temos experimentado. Tanta ênfase, tanta luta, tanto querer de divulgar o Evangelho para que as outras pessoas venham a ter a mesma vida que você tem experimentado, que eu tenho experimentado. Vida incomparavelmente melhor. Nossa, eu vou falar para você outra vez. A vida com Deus, a vida com Deus é incomparavelmente melhor. Não pode ser comparada. E eu não falo aqui de religião, porque religião é uma coisa insuportável. Eu falo de vida, de estar junto, de acompanhar, de saber que eu não estou só nunca. Caramba! Não há nada igual, não há nada igual, não há nada igual. E aí eu vejo assim o poder do Evangelho, a transformação do Evangelho. Eu não posso admitir que uma pessoa que creu, ela continue com a mesma vida. Com as mesmas frustrações, com as mesmas decepções. Eu não posso aceitar isso. Eu digo para você que não viu, que não viu. Uma pessoa que precisa buscar fora uma alegria, e não aquela que vem do Senhor, eu digo para você, alguma coisa está fora de esquadro, está errado. Tem que desapertar a peça, tirar a peça, porque entrou errado. Tem que voltar e ajustar, porque está errado. Tem alguma coisa errada. Viver com Deus, ele é incomparavelmente melhor. Não existe nada. Então, isso me chama muita atenção e me preocupa muito isso. E por conta disso, assim, você olhando para mim, qual é o propósito do meu coração? O propósito do meu coração é ser famoso? Pensa bem. Pega os poucos neurônios que você tem aí. Desculpe, muitos neurônios. Estimule eles e pergunte, os estimule e pergunte, qual é a minha? Qual é a minha? Puxa vida, eu já 40 e tantos anos de evangelho, Deus me deu graça para ser fiel. O que eu queria dar mais da vida? O que eu queria? O que eu quero mais da vida? E a resposta é, a mesma, por amor a Jesus, por amor a Ele, tão somente isso, porque eu sei que Ele ama todas as pessoas, todos nós que estamos aqui, nós devemos executar o nosso ministério para proveito, para prosperidade, para riqueza, fortalecimento dos irmãos na fé. Porque isso exalta a Deus. É modificado. Presta atenção. Pessoal, examine-se, pois, a cada um. Evangelho é modificação. Não é melhora. Deus não melhora a vida de ninguém. Eu não sou melhor, eu sou outro. Você não é melhor. Eu era tão assim, agora eu já sou tão bonzinho. Não! Evangelho não torna a pessoa... Não é melhorzinho, não é melhor. Evangelho transforma. Evangelho muda. Um estilo de vida totalmente diferente, muito legal, eu me realizo, e todo o fruto do Espírito vem e eu passo a me pertencer. É inigualável esta conversa que eu estou falando para vocês. Mas eu tenho uma preocupação, que é o tal do placebo. O que é placebo? O que é placebo? Alguém sabe o que é placebo? Tem os médicos. Remédio de mentira. Ô, Marcos, cadê você, Marcos? O que é placebo mesmo que você falou para mim? Bela camisa. Eu não estou vendo você bolhufas. O que é placebo? Vem aqui explicar o que é placebo para os irmãos. Está com vergonha, né? Então fala o que é placebo. Bom, na verdade é uma medicação que é de farinha ou de açúcar, que faz algum efeito pelo fundo emocional de estar tomando. E tem efeito? Em alguns casos tem. Aí é que pega. Placebo, pelo que eu vou usar na minha linguagem, placebo é um comprimido só tem forma. Mas não vale nada. É açúcar e farinha. Olha lá. Faz de conta. Faz de conta. O cara chega, doutor, eu estou com um problema. Tome esse comprimido que ele vai mudar a sua vida. O cara chega, e segundo essa palavra do Marcos, 20% das pessoas que tomam placebo são curadas. Caramba!
Remédio de mentira que cura. Seria isso verdade? Momentaneamente. E eu pego e eu vejo assim com relação ao evangelho, tudo isso estou falando de placebo meramente, mas a questão do evangelho de mentirinha, do brincar com as coisas de Deus. E que parece que num dado momento, segundo essa estatística do Marcos, 20% parece que os caras ficam bons. Em outras palavras, 20% as pessoas se tornam cristãs, entre aspas, assim. E me chama muita atenção isso realmente me preocupa. E uma das lutas que eu tenho é a questão de conteúdo e não forma. O que adianta, para mim, a pior condição de uma pessoa, das 3 posições. Primeira posição é aquele que não conhece a Deus, mundano e buscando as coisas do mundo para se satisfazer no mundo. A outra, aquele que conhece a Deus, buscando as coisas de Deus para se alegrar no Senhor. E existe um caminho, um monstro intermediário, que ele não conhece, presta atenção, mas não experimenta as coisas do mundo. Para mim, esse é o pior de todos eles. Entenderam o que eu falei? Entenderam todo mundo? Lá de trás, entendeu o que eu falei? Eloy, veio hoje, né, Eloy? Caramba. Olha aqui, para mim, o mais decepcionante de todos é o religioso. É o que diz e não é. Tem forma, mas não tem conteúdo. É ruim isso, cara. É ruim. Falar de uma paz que eu não tenho, mas eu tenho que mostrar para os outros que eu tenho paz. Falar de coisas, da verdade, do fruto do Espírito, falo de boca cheia, e na verdade isso não me pertence. Para mim é ruim isso. Pregadores, olha, durante esses 40 e tantos anos de vida, pregadores, que alguns, não digo ser todos eles, é claro que não, mas alguns, melhorar, vários deles, falam coisas que não lhe pertencem. Abra a Bíblia, por favor, para mim, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 7. 1 Timóteo 1, 3 a 7. Diz assim. Esse barulho. Olha, terremoto. Está chegando a hora, gente. Não foi, parou. Não foi. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, de 3 a 7. Diz assim, como te roguei, quando é Paulo falando a Timóteo, como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, desde lá até agora. Nem se ocupem com fábulas ou com genealogias intermináveis que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, 1. De uma boa consciência, 2. E de uma fé não fingida, 3. O que eu disse? Primeiro, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro. Amor real, amor autêntico, amor verdadeiro. De um coração puro, de uma consciência, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. E presta atenção nisso. Isso me chama atenção. Isso me chama atenção. Olha aqui. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Isso me chama atenção. Isso me chama atenção. Isso é evangelho, isso é placebo. Isso é placebo. Fala de uma eficácia que não existe. Tem forma, mas não tem conteúdo. Fala de uma qualidade de vida que não tem para si mesmo. Horroroso, não? Para que serviu o evangelho? Se o evangelho não me transforma, não me transformou, de que me serve o evangelho? Responda alguém aí no fundo, me responda, para que me serve o evangelho? Se ele não me transformou, não mudou, e eu continuo mesmo, o que me valeu o evangelho? Não valeu nada, caramba.
Eu fico vendo, eu fico numa esfera do conhecimento, mas, cara, não vale. Não vale, é necessário que eu experimente. Eu preciso, olha, por favor. Por exemplo, falamos de morte, aqui vocês odeiam que eu fale de morte, mas é o que mais eu gosto de falar, é morte. Eu gosto de falar não da morte, mas eu gosto de falar da vitória sobre a morte, cara. Cara, mas imagina aqui, que entre nós aqui do Evangelho, depois que pregamos o Evangelho, a inclusão no Senhor Jesus e tudo mais, o irmão que está aqui está com medo de morrer. Está com medo de morrer? Está com medo de morrer? Está com medo de morrer? Isso é prático. Se eu no meu canto, eu fico assim, eu fico pensando, Senhor, ai, eu vou morrer. Mas eu não posso. Vai morrer. Graças a Deus. Cara, não é real, não me valeu nada esse evangelho. Evangelho é mudança, é convicção, é prazer. Não sou frustrado! Ah, não, frustrado? Você não é frustrado? E aí, cara, o mundo, o jovenzinho, o novinho aqui, os jovenzinhos, eles chegam e, ó, vale a palavra. Relação sexual só após o casamento. Ouviu bem? Daniel, você ouviu bem? Só após casamento. É verdade, compromisso, assumir responsabilidade. Mas, para o mundo, como explicar, por exemplo, quando a gente diz assim, irmãozinho daqui, ou irmãzinha, menino, 17, 19, 20 anos, diz assim, não namora gente fora. Como é que o menino, presta atenção, o rapaziadinha, vocês aqui, os homens daqui, como é que se vocês namorarem uma menina de fora, como é que ela vai aceitar que você não vá para cima dela? Como é que ela vai entender essa história? Ela não vai entender e vai sair dizendo que você é esquisito. Não deve. A irmãzinha. Meu Deus, eu falo milhões de vezes aqui. Ô Chimentão, será que eles ouvem o que eu falo, Chimentão? Eu digo assim para as meninas daqui, não tem que namorar gente que não conhece a Deus. Ah, mas ele é tão bom. Eu vou seguir o exemplo da irmã Roseli, da tia Roseli. Ela começou a namorar o Eros, ele não conhecia Deus. Então eu posso também. Mentira, errou, desobedeceu, não devia. Porque se eu não me converto, se o Senhor não converte, não muda a minha vida, ela estava no inferno comigo, lá sentada no banco lá do inferno, cara. E pior, levava um bando de gente junto. Eu quero dizer que, nesse sentido, presta atenção, eu não sou frustrado. Viro as costas, presta atenção, você vai ser chacoteado, tá certo? Não chicotado, chacoteado. Chacoteado? Você vai ser chacoteado na frente. Ai, que bom. Você, o Chimenta, na frente. Ai, bonitinho o Chimentão. Vamos para trás. Que cara ridículo, cara. Faça-me o favor. Ultrapassado. Está sendo enrolado por uma conversa mole de algum pastor. Fraco. Eu não sabia. Ele é fraco da cabeça. Mas todo mundo pensa isso de você. Que você é um tontão. Agora, para eles, nós somos frustrados. Para nós, eles são perdidos. Entre ser, na opinião deles, julgado frustrado, e eu, no meu julgamento de dizer que eles são perdidos, eu fico plenamente, seguramente, de que eu estou no caminho certo. Portanto, menina Rafa, presta atenção. Olha, Rafa, atenção, Alexandre, viu? Está ouvindo? A Rafa, é a sua mesmo. Está proibido de namorar gente de fora, que não conhece a Deus. E todo o bando... Ana Júlia, não é Ana Rafaela. Ana Rafaela é para você também.
Pode ficar sossegado e busque a Deus, porque tem que sair daqui ou de algum outro grupo evangélico, ou grupo cristão. Evangélico ruim, credo. Tá bom? Pronto, estou dito assim. Mas... Pessoal? Os irmãos que estão na fila, os irmãos, glória, tudo isso. Mas olha, presta atenção. Evangelho, eu não sou frustrado. Eu não sou frustrado. Absurdamente eu não sou frustrado. Eu sou satisfeito. Vivi esses anos todos depois que conheci o Senhor e não existe ninguém que não conheça a Deus que tenha experimentado a mesma vida que eu tenho vivido. Presta atenção, incomparável. Mas é tomar muito cuidado com o evangelho de... Como é o nome? Evangelho que eu falei aqui, como é o nome? Placebo. Afirma-se muito, fala-se muito, disse muito, mas de vida zero centes e gerente zero. Não tem nada. Evangelho é a proclamação daquilo do meu coração. Não é um discurso, é uma manifestação interior, é uma satisfação interior, é uma convicção minha. Amém. É esse evangelho que eu tenho horror, tenho pavor e tenho tudo mais. Uma coisa que é importantíssima, que bom que eu tenho 20 minutos, presta atenção. Romanos, presta atenção. Atenção, pessoal lá do fundo. Suzana, está ouvindo, Suzana? Dá um cutucão aí nesse palhaço do lado que não veio a semana passada. Presta atenção. Para não ser um evangelho placebo, Romanos capítulo 7, versículo 4, explica isto. Ele diz, em outras palavras minhas, que para eu estar no ressuscitado, eu tenho que estar no crucificado. Ai. Aí muda tudo. Aí o evangelho deixou de ser placebo. Aí o evangelho passou a ser real. Para eu estar no crucificado, no ressuscitado, eu tenho que estar no crucificado. Vamos ler o texto? Está aí? Está aí? Não está? Romanos capítulo 7, versículo 4. Irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Morto, cruz. Para que sejais de outro. Perceba no texto que está falando de Jesus, mas em dois momentos de Jesus. Da cruz e do crucificado. Presta atenção, perceba isto. Ele está falando aqui de dois momentos de Jesus. Crucificado e ressuscitado. Ele diz assim... Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Quem é outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Olhe para mim. Olhe para mim. Para eu pertencer, para que o meu evangelho, para que o evangelho que eu crie tenha valor e eficácia, eu tenho que passar em primeiro lugar e crer na minha inclusão na morte de Jesus, morto, crucificado. Se eu imaginar de que eu vou para a nova vida minha antes de crer desta maneira, este segundo momento, ou este estágio meu, ou esta vida minha é uma vida de mentira. Peguei a forma, e isso é placebo. Peguei a forma, mas não tenho conteúdo. Sou vazio. E esse é um aspecto essencial do Evangelho. João 12, 32, de cabeça, vamos lá? 1, 2, 3. Mas fala, abra a boca e fala. Quando eu for levantado, quem está falando isso? Ah, Daniel. Engraçadinha. Não é engraçadinha você. Vai de novo, Daniel. Vai, Daniel. Isso. O Evangelho, o livro de Romanos, mostra N vezes. Romanos 6, Romanos 7. Ele mostra de que se eu for plantado na semelhança da sua morte, também serei da sua ressurreição. Para eu ter o benefício
de Deus, todo o benefício de Deus, eu preciso antes crer na minha inclusão em Jesus, na sua morte. A morte de Jesus é também a minha morte. Porque, Lucas, você pode explicar o que é crer na a minha morte, estou crucificado juntamente com Cristo? Você pode falar alguma coisinha aqui agora? Então venha me ajudar, correndo. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E a palavra de Deus diz que todos que nascem com a natureza do pecado e por isso cometem pecados. Então o lugar para se estar, todos aqueles que já cometeram algum pecado na sua vida, o lugar para estar é recebendo a condenação de Deus. No caso específico do que a Bíblia diz, é que aquela cruz era sua. Quem era para estar pendurado na cruz era você. A cruz tinha o seu tamanho. E Jesus, se eu creio que eu estava com Jesus, eu creio que o castigo de Deus, a justiça de Deus foi cumprida quando Ele condena alguém no seu lugar. Quem era para estar pendurado na cruz, irmão? Nós é muita gente, é eu. Quem era para estar pendurado na cruz, irmão? Quem que foi no seu lugar? Jesus, por que ele foi no seu lugar? Amor, é isso aí. Eu não tenho nenhuma explicação a não ser o amor. E eu não consigo explicar isso. Quando Jesus morre no seu lugar, a justiça de Deus é cumprida. Qual a justiça? Aquela que ele disse que quem pecasse deveria morrer. Como Jesus morre no seu lugar, a dívida está paga e eu posso me relacionar com Deus de novo. Para estar com o ressuscitado, eu preciso crer que eu também fui crucificado com Ele. Se o juiz Moro, depois de fazer toda a sua dissertação a respeito do nobre colega Luiz Inácio Lula da Silva, e chegasse à conclusão de que ele é sim culpado, o sítio era dele, e mesmo assim ele olha assim e fala assim, eu gosto dele, vamos deixar quieta essa história. Lula, hoje é o dia do seu julgamento, vamos deixar quieta essa história, pode voltar lá para o PT e está tudo certo. O que você acharia desse juiz, do juiz Moro? Injusto, canalha, petista, teve alguns nomes que chamaram que não pode ser repetido de púlpito. Se o juiz Moro, sabendo que ele é culpado, o absolvesse, ele seria um péssimo juiz. Deus, sabendo que você é quem você de fato é, se ele te libertar simplesmente, ele é um péssimo juiz. Só que Deus, nosso Deus, ele é um juiz justo e ele não poderia deixar quieto. E você pecou, e você peca, e você deseja o mal às vezes, você maquina o mal às vezes. E se Deus for te considerar simplesmente livre no dia do julgamento, ele é um péssimo juiz. É por isso que a justiça de Deus precisava ser cumprida, e ela foi cumprida. Quem é que é para ir para a cruz? Aí Jesus fala, não, eu vou no lugar dele. Eu cumpro a sentença no lugar dele. Se aparecer alguém que não tem dívida, não tem culpa, e quiser ir preso no lugar do Lula, teoricamente, a justiça foi feita porque alguém pagou pelo Lula. E é possível que algum petista se anime a morrer pelo Lula. Aí... A Bíblia fala isso, né? É possível que alguém se animasse a morrer pelo bom. Só que não tem nenhum bom. E quando a gente sabe quem a gente é, a gente entende que, estando mortos com Cristo, nós temos garantia que nós seremos ressuscitados com Ele também. Do mesma história do juiz Moro e do Lula, se amanhã fosse o julgamento do Lula e o Lula morresse hoje, o julgamento aconteceria amanhã? Não aconteceria.
Quem está morto está quitado dos seus erros. Não tem como deixar preso alguém que está morto. Se nós estamos crucificados com Cristo, não existe mais sentença de condenação sobre nós. Agora, o lado B, como o Alisson gosta de dizer, de estar morto com Cristo, é saber que as suas vontades, os seus sonhos, os seus projetos, todos eles também estão crucificados. Mortos também não têm projetos, sonhos e planos, etc. Estar crucificado com Cristo é participar, é ter a experiência de todos os dias levar cativo esses sonhos e projetos na cruz. Não fazer, mas não quero mais fazer do meu jeito, eu quero fazer do jeito dele. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Amém? Isso é diário, isso é constante. É tentador voltar a tomar conta da própria vida. É gostoso começar a projetar e não perguntar para o Criador o que ele acha daquilo. É uma delícia fazer isso. Aliás, é uma delícia fazer projetos e chegar a Deus, apresentei o projeto aqui que eu fiz, só falta você assinar. E aí ele fala, não fiz esse projeto, eu não mandei você fazer, você pode rasgar e jogar fora. Isso não é gostoso. Mas isso faz parte do nosso aprendizado, de ir a ele para fazer do jeito dele, para que a glória seja dele e que as pessoas se esqueçam de nós no final. Quando a gente fala isso, a gente não está falando de uma vida de medíocre, querido. Quando a gente está falando que os seus projetos, os seus sonhos, etc., devem estar na cruz, crucificado junto com você e Jesus, a gente não está dizendo que você vai viver uma vida medíocre a partir daí. O que a Bíblia e o Evangelho diz é que nós vamos viver uma vida abundante quando os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos estiverem na cruz. Difícil de acreditar nisso, né? Mas é assim que acontece. A vida abundante virá com os nossos sonhos e projetos e o nosso eu cravado na cruz. Como é que ele sabe que ele está morto? O pastor Elas perguntou, como é que eu sei, como é que você pode saber se você está morto mesmo? O gabarito dele diz que é a fé. Ele soprou aqui e disse que é a fé. É crer. A palavra de Deus em Romanos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Não existe outro caminho, não é físico, ainda que tenha algumas repercussões físicas. Estar morto com Cristo é viver por fé, crer naquilo que Ele disse na palavra de Deus. É isso. Ele disse, ponto final, eu creio. Eu creio que fui incluído na morte de Jesus. Eu não senti nada. Contudo, ele disse, e porque ele disse, eu creio. E isso passa a ser, porque creio, passa a ser uma verdade para mim. E a vida que eu vou viver não é mais uma vida para o meu lazer, para o meu usufruto. O pastor Eros começou dizendo da suficiência da Escritura. E é exatamente ela que garante que se nós crermos que estamos crucificados com Ele, é o suficiente, simplesmente crer. Eu estou terminando aqui. O evangelho que não for desse jeito, o Lucas da Larissa, o evangelho que não for desse jeito é o evangelho placebo, evangelho de forma, não é o evangelho de renúncia. Presta atenção. A minha morte, o pensador, Anderson pensador, pense mais olhando para mim. Se não for um evangelho de renúncia, é evangelho placebo. Evangelho que tem forma e não tem conteúdo. Presta atenção nisso. Se não houver renúncia é eu deixar as coisas que até seriam boas e que até não tem dano e talvez não sejam até imorais. Mas eu deixo por conta de uma questão maior. Renunciar é morte. Renunciar-se a si mesmo. Esse é o evangelho que não é o evangelho placebo. Esse é o evangelho real. Eu queria que você abrisse para fechar, para terminarmos. Tenho 5 minutos, Lucas? Efésios. Eu vou ler o texto. Eu queria dissecar. Efésios, capítulo 1. É a minha inclusão em Cristo. Quando ele diz assim, Efésios 1, esse negócio não vira aqui, não?
Efésios, é que fica ruim para a minha vista aqui assim. Só assim, deitar mais aí. Diz assim, a partir do versículo 3, a partir do 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, presta atenção, evangelho que não é placebo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois os elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória de sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Presta atenção, eu estou terminando, mas eu quero que você ouça isso. Você concorda comigo que toda plantação tem um objetivo? Você planta uma coisa, por exemplo, você foi viajar, você foi para Las Vegas, João Tintão. Você plantaria uma árvore lá? A boboreira, a boboreira não é árvore. Plantaria lá uma mexeriqueira? Quando você nunca mais voltasse para lá? Você plantaria? Quem plantaria, fosse viajar, que não fosse um lugar que nunca mais voltasse? Você foi para Poços de Caldas, Quinho, você nunca mais vai voltar para lá. Você plantaria uma árvore lá? Frutífera? Alguém plantaria? Hã? Quem plantaria? Walter, você plantaria? Isso significa que toda pessoa que planta, ele tem um objetivo. E o objetivo qual é então, Walter? Colher os seus frutos, claro que é. Agora a palavra de Deus diz que nós somos plantação do Senhor. E se somos plantação do Senhor, Ele plantou simplesmente por nos plantar? Qual é o objetivo? Os frutos são para Deus. Quando nós vimos hoje, fechando aqui aquela mensagem da irmãzinha, quando ela fala assim, o casamento é para Deus, ela sugeriu isto. E é verdade isto. Você como profissional, como o que você faz da vida, o objetivo antes de ser para você é para Deus. Porque se você é árvore plantada de Deus, a expectativa é que esse fruto seja para Ele. Diga amém. Nossa, que fraqueza. Rose. Amém, Rose. Melhor-se. A expectativa de Deus tem, quando Ele nos plantou no seu reino, somos plantação dele, é que nós sejamos frutíferos. Irmã Roseli, você está fazendo joguinho aí? Não? Quando não dá fruto, o que acontece, velho? Arranca e joga fora? Limpa. Aonde está isso? João 15, a videira é verdade. O João Tintão, Deus te plantou no seu reino, mas não é uma árvore que vai ficar morta lá, para fazer sombra para lá, para Calango. A árvore é frutífera, é para Deus, e esse é o objetivo. Tudo isso, presta atenção, entendendo isso, tudo que nós estamos envolvidos, a irmã falou aqui hoje, tudo que estamos envolvidos, o caminho é da glória de Deus, é para Deus, é fazer todas as coisas para Deus. Tudo esse é o objetivo de Deus, para louvor e glória da sua graça. É tudo para Ele, você diga um amém para mim. Isaías 61 está marcado aqui. Dá um lá maior para mim, Isaías 61. Não, é lá, 61. Lá, o 61, diga lá. Você, em todas as suas atividades, presta atenção, se você não vive um evangelho placebo, se você vive de fato o evangelho de modificação, de renúncia, se você foi incluído na morte de Jesus e está com o ressuscitado, preste atenção, tudo que você estiver envolvido é para a glória dele. Tudinho, tudinho, tudinho. Diga amém, rapaziada. É esse o objetivo de você ouvir, que você entenda que o Espírito de Deus fale com você e você entenda que tudo quanto você puser a sua mão e tudo quanto você fizer é fazer como para o Senhor.
Esse é o evangelho que não é evangelho de placebo. Amém e amém.